Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 9, cujo título é O Poder Criativo de Deus Trabalhará para Você. E nesse terceiro vídeo, vamos iniciar com o subtítulo A Fé como uma Semente. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17, versos 5 e 6. Jesus falou de uma semente que estava tão cheia de fé que ela falaria. Os apóstolos haviam pedido a ele para lhes dar mais fé. Jesus não indicou que eles precisavam de mais fé. Ele lhes disse: Vocês não precisam de mais fé. Vocês precisam plantar a semente que vocês já possuem. Jesus deu dois grandes segredos no versículo 6. Número 1. A fé é uma semente. Número 2. A maneira como você planta uma semente de fé é como dizer que a fé, fala. Quando a fé fala, ela pronuncia fé e não medo e incredulidade. Jesus disse que sua fé falaria ao objeto, à amoreira, e ele deveria obedecer a você. Em outras palavras, o objeto seria obediente às suas palavras. Agora vamos colocar isso em perspectiva. Ela, a pobreza, deveria obedecer a você. Você diz: nunca temos dinheiro suficiente. Nunca conseguiremos cumprir com os pagamentos. E ela, a pobreza, seguiu você até sua casa. Você espirrou e disse: Estou ficando resfriado. E ele, o resfriado, foi obediente às suas palavras e o vírus se apegou ao seu corpo. Você disse: Não consigo mais me lembrar das coisas. Então ela, a sua memória, passou a obedecer às suas palavras. Você disse: Os meus nervos estão no limite. Assim ele, o seu sistema nervoso, foi obediente porque Jesus disse: Ele vos obedecerá. Então, ouvimos a palavra de Jesus novamente. Se tiverdes fé, como um grão de mostardas, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus não disse que Deus removeria a montanha. Aquela semente de mostarda tem fé na habilidade que habita dentro dela e não na casca que a envolve. Jesus disse: se você tiverem fé na habilidade daquele que está dentro de vocês, vocês dirão: mova-se, e ela ou ele, a montanha, o objeto, se moverá. Subtítulo: A fé é a voz de autoridade. Essas coisas conhecem a voz de autoridade. A sua fé é a sua voz de autoridade. Tome cuidado com o que você autoriza as coisas a fazerem. Jesus disse que você pode ter o que você disser. E muitos têm profetizado derrota mês após mês, até que a colheita finalmente venha, e ela é fiel à lei de Gênesis. Derrota, falta e incapacidade são colhidas em abundância. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, verso 37. Conheço uma família que planejou uma viagem ao exterior, mas várias semanas antes da data em que deviam partir, a mulher começou a plantar semente com as palavras da sua boca. Ela disse a várias pessoas em ocasiões diferentes: sei exatamente o que vai acontecer. No dia em que teremos de partir, meus filhos vão cair doentes. Exatamente no dia em que eles deveriam partir, a colheita veio. O filho deles ficou doente. Ela foi ouvida proclamando com muito orgulho: eu sabia que isso iria acontecer. Eu disse isso o tempo todo. No dia em que tivermos de partir, meus filhos vão ficar doentes. O fruto da sua boca havia vencido outra vez, mas ela estava muito satisfeita porque havia sido capaz de profetizar isso com várias semanas de antecedência. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 14. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando move os lábios, o executa. Provérbios 16, verso 30, na versão King James, tradução livre.
As palavras de Jesus parecem se encaixar aqui de alguma forma. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:35. Observe que tirou essas coisas. Observe quem tirou essas coisas. Foi o homem e não Deus. Subtítulo: Os tesouros do coração não podem ser escondidos. Eles se manifestam através das palavras. Aprenda a interpretar as palavras de Jesus de forma pessoal. Em Marcos 11:23, Jesus declara que você pode ter o que diz se o que você diz vem da fé no seu coração. O que aconteceria se Jesus andasse pelas fileiras de sua igreja e impusesse as mãos sobre as pessoas e dissesse: depois que eu tiver imposto as minhas mãos sobre cada um de vocês, tudo o que vocês disserem acontecerá exatamente como vocês disserem? Metade da congregação se levantaria de um salto e diria: estou morrendo de vontade de ver isso. Vocês levariam 2 semanas para enterrar os mortos depois disso. O inimigo programou de tal maneira a mente das pessoas até que, em vez de resistirem a ele, elas, de certa forma, se tornaram parceiras dele e começaram a falar a linguagem dele. É sério, né? Subtítulo: Treine a si mesmo para falar a palavra de Deus. Vamos treinar a nós mesmos para falar a palavra de Deus. Efésios 5:1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar Deus como um filho imita seu pai. Se um filho imita seu pai, então andará como ele, falará como ele e imitará cada movimento que ele faz. Não devemos fazer menos com relação ao nosso Deus e Pai. Jesus disse: eu faço o que vejo meu pai fazer. Vê João capítulo 5, verso 19. Ele disse que seu pai lhe dará, ele disse que seu pai lhe dera um mandamento, o que ele deveria falar. Vamos lê-lo na versão amplificada da Bíblia, João 12, do verso 47 ao 50. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, mas a desconsidera, não sou eu quem o julga, porque eu não vim para julgar e condenar e sentenciar e infligir penalidades sobre o mundo, e sim para salvar o mundo. Quem me rejeita e me despreza persistentemente, recusando-se a aceitar os meus ensinamentos, tem quem o julgue, porque a própria mensagem que tenho proferido, essa o julgará e lhe trará convicção no último dia. Isso porque eu não tenho falado na minha própria autoridade ou por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens quanto ao que dizer e o que anunciar. Deuteronômio 18, verso 18 e 19. E eu sei que o seu mandamento significa vida eterna, de modo que as coisas que eu falo, estou dizendo exatamente o que meu Pai me disse para dizer, e de acordo com as suas instruções. Vou parafrasear o último versículo. Jesus disse: o Pai me deu instruções, o que eu deveria dizer, e essas palavras faladas produziriam vida, e tudo o que eu digo é exatamente o que o Pai disse. Quando você estuda a vida de Jesus, encontra vários fatos importantes que fizeram com que ele vencesse o mundo, a carne e o diabo. Vou relacionar alguns. Número 1. Ele gastava muito tempo em oração, mas nunca orava o problema. Ele orava a resposta, o que Deus disse que é a resposta. Número 2. Ele falava com precisão e sua fala nunca era distorcida. Sua conversa sempre consistia no que Deus disse. Número 3. Ele sempre falava o resultado final e não o problema. Ele nunca confessava as circunstâncias presentes. Ele falava os resultados desejados. Número 4. Ele usava a palavra escrita para derrotar Satanás. Por exemplo, Mateus capítulo 4, do verso 3 ao 11. Então, o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então,
o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás só saiu depois que Jesus disse: retira-te. Número 5. Jesus sempre falava diretamente ao problema, como às árvores, às tempestades, às ondas, aos demônios e a Satanás, e todos eles lhes obedeciam. Ao contrário disso, que a maioria de nós pensa, eles não obedeciam a Jesus porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele era o Filho do homem. João 5, verso 26 e 27 nos diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ele atuava como um homem na autoridade da palavra de seu Pai. As pessoas que nascem desta terra são os santos que têm autoridade aqui. É por isso que Deus opera através dos homens. Jesus sabia como atuar na autoridade da palavra de Deus. Isso se destaca de maneira muito clara em Mateus 4, verso 10 e 11. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Com isto, o deixou o diabo. Ele, o diabo, o deixará tão rapidamente quanto deixou Jesus, quando você declarar com ousadia a palavra escrita. Lembre-se sempre, a palavra de Deus concebida no coração, formada pela língua e falada com a boca, é poder criativo. A palavra falada trabalhará para você quando você a confessar continuamente. E por aqui encerramos o capítulo 9. Até o próximo, no nome de Jesus.